Olá para você, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você me assiste. Meu nome é Pamela Rodrigues e eu sou a sua professora de Direito Eleitoral aqui no curso Macau. O objetivo das nossas aulas aqui nesse curso é trabalhar os possíveis tópicos para o próximo edital do concurso do TRE. Hoje nós vamos falar sobre os direitos políticos e sobre alguns assuntos que estão direta ou indiretamente ligados a ele. Mas antes da gente começar a esmiuçar os tópicos que estão ligados aos direitos políticos, a dica que eu tenho para você é que você estude bastante o artigo 14 da Constituição Federal. Saber o que está disposto em um artigo com um rol tão taxativo quanto o 14 é muito importante para quem está estudando para o TRE. Então, a minha dica é essa: antes de qualquer coisa, o artigo 14 tem que estar no seu coração, ele tem que estar muito bem batido, tá certo? Se você não tiver a lei em mãos, não tem problema. A Constituição está disponível na internet, você pode acessar pelo celular, no seu PC, em qualquer lugar que você queira. Dito isso, agora sim, a minha pergunta para você é: você sabe o que são direitos políticos? Direitos políticos ou direitos de cidadania é o conjunto de direitos que são atribuídos ao cidadão e que lhes permite, através do voto, do exercício de cargo público ou da utilização de outros instrumentos constitucionais e legais, ter efetiva participação nas atividades do governo. Quando a gente diz que alguém pode usufruir da plenitude dos seus direitos políticos, a gente está querendo dizer o seguinte: que essa pessoa, que essa cidadã ou esse cidadão está habilitado a se alistar eleitoralmente, assim como também está habilitado a se candidatar a cargos eletivos ou a ser nomeado para alguns cargos públicos, mesmo que esse não seja eletivo. Participar de sufrágios, votar nas eleições e ter investidura num cargo público. Por exemplo, um concursado, uma pessoa para ser concursada, para conseguir investir, tomar posse de verdade no seu cargo público, que ela foi lá, passou, fez a prova, foi nomeada, convocada, ela precisa estar gozando dos direitos políticos dela. No edital, nos editais do concurso público, se você estiver acostumado já a ler, certamente você já viu lá escrito, entre os requisitos para tomar posse do cargo, os documentos que se pede, geralmente tem lá, geralmente não, em todo concurso público está escrito lá, né? O comprovante de quitação eleitoral ou o comprovante da participação na última eleição. Então, assim, é requisito para você conseguir investir em um cargo público, né? Ser investido, perdão, em um cargo público, que você esteja na plenitude de seus direitos políticos, tá certo? A pessoa que não está efetivamente na plenitude dos seus direitos políticos, ela não pode se filiar a partido político e nem pode ser investida em um cargo público, né? Tomar posse em um cargo público, seja ele eletivo ou não. Ainda na esfera dos direitos políticos, a gente vai falar agora sobre direitos políticos ativos e passivos. Você sabe qual é a diferença? Eu garanto a você que elas são muito importantes. Falar em direito político ativo é falar no direito de votar, seja para eleger diretamente um representante através do voto, ou então seja para aprovar atos dos representantes através de institutos como o plebiscito e como o referendo, que certamente você já ouviu falar alguma vez na sua vida sobre uma coisa e sobre outra. Se uma pessoa tem o direito político dela ativo, isso significa que a capacidade política dela também está ativa. Uma coisa pressupõe a outra. Quando a gente fala de direito político ativo e da capacidade do direito que um cidadão tem de votar, a gente também fala do sufrágio. Você certamente sabe o que é isso, mas é sempre bom lembrar, porque às vezes as pessoas confundem os conceitos. E o conceito de sufrágio, ele é muito importante, não é bom que você confunda. Sufrágio é um direito, o direito do cidadão de eleger, de ser eleito e de participar da organização e das atividades do Estado. E já que a gente está conceituando o sufrágio, vamos conceituar o voto. O voto também é exercício do sufrágio, um modo de manifestar a vontade do cidadão em uma deliberação coletiva, como uma eleição, por exemplo, né? Uma eleição, uma deliberação coletiva. Muita gente ali vai votar,
mas cada pessoa tem o direito de manifestar a sua vontade votando naquele candidato ou naquela candidata que for da sua preferência. O voto é a sua opinião individual de cidadão. O voto, ele não é a opinião do coletivo. O resultado da votação, sim, mas o voto é uma opinião individual. Não confunda. Os conceitos dentro do direito são muito importantes. Então embora pareça muito simples, é muito importante que você saiba distinguir uma coisinha da outra para não se confundir. Nem na hora da prova, nem em momento algum que você precisar do direito eleitoral. O voto, ele também pode ser qualificado de formas diferentes. Por exemplo, o nosso sistema eleitoral, aqui no Brasil, o nosso voto, como que é na eleição, por exemplo, é um voto secreto. O que é o voto secreto? É aquele onde o votante, né, o cidadão eleitor, não revela a ninguém, não tem obrigação. Eu posso contar para você, para alguma pessoa que eu conheço em quem eu votei, mas não é a regra. O meu voto é meu, assim como o dos outros cidadãos também, e ninguém é obrigado a contar. Ele é secreto. Não, o conteúdo dele, em quem a pessoa votou, tá ali. Ela vai, tecla lá na urna eletrônica e ninguém sabe em quem ela votou. É aquele voto que se dá mediante uma palavra diferente que se chama escrutínio, né? Mas só que o nome voto secreto, ele é bem autoexplicativo. Se eu tô dizendo que é secreto, obviamente é porque eu não tenho a obrigação de sair por aí contando em quem eu votei. Assim como tem o voto secreto, também tem o voto aberto. Esse nome também é autoexplicativo. Significa o quê? Que o conteúdo do voto do eleitor, que é a manifestação da vontade dele, é conhecida de todos, porque aquele voto é um voto aberto. A Constituição de 1988, que é a Constituição que vigora entre nós, ela trouxe o conceito de sufrágio universal ou de voto universal. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que o nosso sistema não impõe ao eleitor, ao cidadão, nenhuma condição ou restrição para que ele possa exercer o direito dele de votar, salvo, a exceção se ele tiver incapacitado civilmente ou se ele tiver com os direitos políticos dele suspensos, tá? A gente vai ver isso um pouquinho adiante. Fora isso, todo cidadão que for capaz civilmente, que tiver em plena atividade dos seus direitos políticos, é apto a votar. E por que esse é apto a votar, a escolher os seus representantes? E por que esse conceito é tão importante? Porque antes da Constituição de 88, no Brasil, vigorava ainda o conceito de voto censitário. E que conceito é esse? Voto censitário é aquele que limita o direito de voto do cidadão a algumas condições. Ele condiciona o voto a alguns requisitos. E antes da Constituição de 88, os requisitos poderiam ser vários. Na verdade, os requisitos vão ser de acordo com cada sistema que estabeleça o voto censitário. Na Constituição de 1824 do Brasil, por exemplo, era preciso ter uma capacidade de renda mínima para ter o direito de voto. Então isso já limitava a quantidade de pessoas que poderia exercer o direito de voto. Houve uma época também, até determinado ano, que os votos também eram limitados de acordo com o gênero. As mulheres não podiam votar. Agora, a partir da Constituição de 88, acabou. O voto passou a ser universal, o sufrágio passou a ser universal. Então não existem mais esses tipos de limitação. Só aquelas as exceções que a gente falou anteriormente. Falando do nosso sufrágio universal, é muito importante também falar sobre a obrigatoriedade que o cidadão, o eleitor brasileiro tem de comparecer à urna para efetivar o seu direito ao voto. O não comparecimento às urnas sem justificativa torna o eleitor passível à multa que pode ser cobrada executivamente, tá? Embora nós saibamos que quando o eleitor está diante da urna, ele tem alternativas como votar em branco, votar nulo, ou seja, ele não é obrigado a exercer, a votar em alguém. Agora, o comparecimento dele às urnas, isso sim, é obrigatório ele não comparecer para não sofrer as sanções que existem, ele precisa justificar a ausência dele, tá certo?
E aí, falando de obrigatoriedade eleitoral, a gente se pergunta: todo mundo é obrigado a comparecer às urnas no dia da eleição? Existe um grupo seleto que, para eles, dentro do Brasil, o voto é facultativo. Você sabe quais são essas pessoas? Eu vou te dizer agora. As pessoas maiores de 70 anos, os maiores de 16 e menores de 18. Isso mesmo, a obrigatoriedade só começa a valer a partir da maioridade e os analfabetos. A essas pessoas o voto é facultativo, ou seja, o sufrágio, a obrigatoriedade de comparecer às urnas é facultativa. A pessoa não é obrigada. Agora, se você quiser saber onde está isso está tudo no artigo 14, tá? Como eu disse lá no início da nossa aula, o artigo 14 é um rol taxativo. Esse artigo tem que estar no seu coração. Antes de você começar a estudar direito eleitoral, começa por ele. Ele tem que ser o seu ponto de partida. Se você souber o artigo 14, tudo que está escrito ali não é um artigo grande, você já vai saber bastante coisa do direito eleitoral que vai cair na tua prova ou que pode cair na tua prova, tá? Esse rol tá lá no artigo 14. Inclusive, a gente pode colocar aqui. Vou colocar aqui para você dar uma olhadinha, ó. Lei na tela. E não é só isso, o artigo 14 é muito mais completo, por isso eu repito, não deixe de ler e reler esse artigo todinho, até você saber ele de cor e salteado, é importante para a tua prova. E já que a gente está aqui falando em obrigatoriedade eleitoral, em quem pode faltar, quem não pode, como é que começa esse negócio do cidadão se tornar um eleitor? Como é que ele vai lá e se alista, né? Como se dá o alistamento eleitoral? É na hora que nasce? É na hora da maioridade? O sistema intui? Como é que é isso? É um procedimento administrativo cartorário que compreende duas fases, né? Ele contém duas fases muito importantes. A primeira é a qualificação e a outra é a inscrição do eleitor. A qualificação é a prova, é a reunião dos requisitos de que a pessoa satisfaz todas as condições para se tornar um eleitor. Quanto à inscrição, é o ato que vai fazer com que a pessoa passe a integrar o Cadastro Nacional de Eleitores do Brasil. Então não esqueça disso. O primeiro ato é a qualificação, se a pessoa está apta a se tornar um eleitor. E o segundo ato é a inscrição. Tendo os requisitos legais lá sido satisfeitos, aí sim ela vai ser inscrita. A partir do ato do alistamento eleitoral é que passam a vigorar efetivamente os direitos políticos de um cidadão. Sem estar alistado, ainda falta isso daí, para ele poder exercer os direitos políticos, porque sem alistamento ele não pode nem votar e nem se candidatar para ser eleito, entre outras coisas que a gente já falou aqui. Quando o cidadão adquire os direitos políticos, ele se torna detentor de um direito político ativo, ele está em plena capacidade. E esse direito político ativo dá a ele a capacidade de elegibilidade, de votar, né, de ser eleitor, como a gente já disse, e também a capacidade de filiação partidária. A partir, obviamente, da inscrição efetivada, e aí ele já tem o título e o número lá da inscrição eleitoral dele, que sai no título de eleitor. Certamente você já viu no seu número enorme que toda eleição o mesário digita lá naquele tecladinho antes de você ir para a urna. Aí eu te pergunto, a gente está aqui falando sobre alistamento eleitoral e ativação do direito político. Será que existem pessoas que são inalistáveis, pessoas que não podem ser alistadas como eleitores para ativar esses direitos políticos? Existem. Vamos ver? E a lei define essas pessoas. Adivinha onde está? Tá lá no artigo 14. É só você dar uma olhada, tá tudo lá. Eu vou ler e vou colocar aqui para você ver o parágrafo 2º do artigo 14. Ele diz o seguinte: não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e durante o período do serviço militar obrigatório os conscritos. Não sei se você sabe o que é conscrito, mas existe uma lei militar que define essa palavra como brasileiros, que compõe a classe chamada para seleção militar, obviamente,
tendo em vista a prestação do serviço militar inicial, do serviço obrigatório. A gente falou de direito político ativo e agora a gente vai falar um pouquinho sobre direito político passivo. Vamos ver um pouco o que é isso. Direitos políticos passivos é um conjunto de normas jurídicas que vai regular a participação do indivíduo na vida política do país como candidato a cargo eletivo ou ainda depois de eleito, tá? A gente sabe que existem aí algumas regras durante a participação de um candidato na vida, nos cargos eletivos e algumas regras durante a vida dele política. Essas regras, essas condições, algumas coisas que os candidatos não podem fazer, algumas são muito específicas de cada cargo. Essas condições, esses conjuntos de normas são os direitos políticos passivos, tá? Já que a gente tem um sistema eleitoral e um sistema democrático tão abrangente, será que existe algum tipo de grupo dentro da nossa sociedade que não pode ser eleito, que está qualificado como inelegível? Vamos ver isso agora? Porque também está lá. Adivinha onde? No artigo 14. Vem comigo que eu vou te mostrar. Eu vou colocar a lei na tela mais uma vez. O parágrafo 4º do artigo 14 diz o seguinte: são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. E a inelegibilidade, ela pode ser absoluta quando ela proíbe a candidatura nas eleições em geral, ou ela pode ser relativa, quando ela impossibilita a postulação do cidadão a determinado cargo eletivo, tá? O direito eleitoral tem muitos conceitos. Um deles é o de irrelegibilidade. Sabe o que significa isso? No Brasil, o artigo 14, parágrafo 5º, vai determinar isso daí. Os chefes do executivo, a gente sabe quem são: presidentes, prefeitos, governadores e os seus vices, tá? Eles se tornam irrelegíveis para o cargo que ocupam 2 vezes seguidas. Ou seja, não podem se candidatar para se reelegerem pela 3ª vez. Eles podem se candidatar para a reeleição do cargo que já ocupam 1 vez seguida. 2 vezes seguida não. Podem ficar 8 anos consecutivos no poder, 2 mandatos consecutivos. Mais que isso não. Precisam desocupar o cargo e aí podem se candidatar de novo. Vale para os chefes do executivo e seus vices. Os chefes a gente sabe quem são: presidente da república, governadores, prefeitos e os vices, tá bem? Eu espero que essa aula tenha te ajudado a avançar nos seus estudos para o concurso, para o próximo concurso do TRE. Espero também que você esteja estudando, se esforçando e batendo cada ponto do edital. Qualquer dúvida que você tenha, deixa aqui nos comentários. O direito eleitoral é amplo, é extenso e ainda tem muita coisa para a gente ver. Mas eu espero de verdade que até aqui essa aula esteja te ajudando bastante no avanço dos seus estudos para o próximo concurso do TRE. Espero também que você esteja fazendo a sua parte, batendo cada ponto do edital, estudando e se preparando devidamente. Que o tempo seja seu amigo e que você alcance todo o sucesso, todo o êxito que você deseja e que você merece. Um beijo, eu espero te ver na próxima aula. Sucesso para você, um grande abraço e até a próxima!